Aos nossos incríveis espectadores do Teia Emaranhada, queremos saber de que parte do Brasil ou do mundo você está assistindo. Conta pra gente aqui nos comentários. Agora vamos mergulhar na história de hoje. Capítulo 1. O Homem que Nunca Esquece. Marcelo Andrade estava parado diante das enormes janelas de vidro do seu escritório, observando o horizonte de São Paulo brilhar na tarde abafada. Aos 42 anos, ele inspirava respeito e medo em doses iguais. Seus olhos frios, quase de aço, já tinham visto de tudo no mundo dos negócios. E sempre que precisou esmagar concorrentes, não pensou duas vezes. Marcelo não apenas vencia, ele atropelava. "Senhor, sua esposa ligou para marcar o jantar hoje à noite", avisou sua secretária pelo interfone. O maxilar de Marcelo se contraiu de leve. Juliana, sua esposa há 16 anos e mãe de sua filha de 14, Carolina. A mesma mulher que antes o olhava com adoração genuína, agora parecia uma assistente de agenda, reduzida a marcar encontros como se fossem compromissos de trabalho. Ele havia construído a Andrade Tecnologia do zero, depois que o pai abandonou a família quando Marcelo tinha apenas 12 anos. Quando os moleques da rua estavam jogando videogame e brigando por ficha no fliperama, Marcelo estudava, trabalhava e traçava planos. Aos 25, já comandava 3 startups de tecnologia. Aos 30, sua fortuna já batia aos 50 milhões de reais. Aos 35, casou-se com Juliana Nogueira, uma morena de família de classe média que ficava impressionada com o seu sucesso. Os primeiros anos foram bons. Ele o apoiava até quando ele passava 18 horas dentro do escritório. Depois veio Carolina, a mansão no Morumbi, a vida de novela. Mas sucesso em excesso costuma trazer um veneno chamado acomodação. E a acomodação logo abriu espaço para a traição. O celular de Marcelo vibrou. Mensagem de Walter Soares, seu sócio. "Reunião de emergência amanhã. Precisamos discutir o contrato com a Henriquez Engenharia." Walter tinha aquele 1,80 m, sorriso pronto de galã de novela das 9, o tipo de homem que fazia mulher suspirar e homem querer ser amigo. Marcelo o conhecera 5 anos antes, quando a consultoria de Walter estava quebrada. Viu o potencial, socorreu o negócio e o transformou em sócio, cedendo 40% da empresa expandida. Naquela noite, Marcelo chegou em casa e encontrou Juliana na cozinha, de vestido preto justo, daqueles que fazem qualquer marido suspeitar que não foi escolhido só para jantar em casa. "Você está linda", disse ele, beijando-lhe o rosto. Ela ficou um pouco tensa. "Obrigada. Como foi seu dia?" A voz dela soava alegre demais, quase ensaiada, como quem tenta esconder algo. "Produtivo. O Walter mencionou um problema com a Henriquez Engenharia. Você conhece esse cliente?" Um brilho estranho cruzou os olhos dela. "Não. Por quê?" "Só a curiosidade." Marcelo franziu a testa. Curiosidade demais sempre tem dono, pensou. Foi nesse momento que Carolina entrou correndo na cozinha, cabelos loiros balançando, a cópia da mãe. "Pai, posso dormir na casa da Mariana Correia no fim de semana?" Marcelo arquivou o nome mentalmente. Filha de policial, recém-chegada na escola. Boa menina, parece confiável. Ele olhou para o rostinho ansioso da filha. Aos 14 anos, Carolina ainda era inocente. Acreditava que os pais se amavam e que o mundo era justo. "Vamos ver, filha", respondeu bagunçando o cabelo dela. Durante o jantar, Marcelo observou Juliana de perto. Ela conferiu o celular 3 vezes, sempre disfarçando. Quando pediu licença para ir ao banheiro, levou bolsa e celular juntos. Mais tarde, quando Carolina já estava na cama, Marcelo se fechou no escritório com um copo de uísque escocês envelhecido de 20 anos. Ele sempre acreditou que informação era poder. Conhecia cada centavo dos concorrentes, cada fraqueza dos rivais. Mas agora percebia que estava cego dentro da própria casa. Na manhã seguinte, ligou para o irmão mais novo, Gustavo Andrade, investigador particular em Campinas. Não se falavam havia meses, desde que Gustavo reclamara da obsessão de Marcelo pelo trabalho. "Preciso que você investigue uma coisa", disse Marcelo direto. "O que foi?" "Minha esposa, discretamente,
E o Walter Soares? Houve silêncio do outro lado. Marcelo, você tem certeza de que quer seguir por esse caminho? Vá em frente. Capítulo 2. As peças se encaixam. 3 dias depois, Gustavo apareceu em São Paulo com uma pasta de papel pardo sobre a mesa. Você não vai gostar disso, disse ele com pesar na voz. Marcelo abriu a pasta. Fotos se espalharam, Juliana e Walter juntos em hotel, se beijando no carro dele, entrando em um apartamento desconhecido. Os registros mostravam que aquilo já acontecia há 8 meses. Tem mais, murmurou Gustavo. Eles estão planejando alguma coisa. Ele seguiu Walter até uma reunião com Tadeu Tavares, sujeito conhecido por arrumar identidades falsas. Marcelo tamborilava os dedos na mesa, único sinal da raiva que crescia dentro dele. Eles estão preparando para assumir juntos, continuou Gustavo. O Walter está liquidando ativos e jogando em criptomoedas. Marcelo respirou fundo. E Juliana? O irmão hesitou. Ela foi vista fotografando documentos do seu escritório em casa, apólices de seguro, contratos da empresa, contas nas Ilhas Turcas, qualquer coisa que desse para roubar. Marcelo correu até o cofre. De fato, os arquivos estavam mexidos, mas de forma tão sutil que só alguém obsessivo como ele perceberia. Potencialmente, Gustavo, eles têm acesso a tudo. Minha esposa acha que pode me trair e ainda sair rica com meu sócio. Marcelo, pensa bem. Você pode se divorciar dela, cortar o Walter do negócio. Não, interrompeu firme como uma lâmina. Eles declararam guerra contra mim. E na guerra, só existe um resultado aceitável: vitória total. Na semana seguinte, manteve a rotina, mas agia nos bastidores. Instalou câmeras escondidas em casa, contratou um hacker para monitorar o celular e o computador de Juliana e colocou Walter sob vigilância 24 horas por dia. O que descobriu foi ainda pior do que imaginava. Eles não apenas planejavam arrancar cada centavo de Marcelo, como também chamaram reforço. Igor Guimarães, contador de Marcelo por 6 anos, estava no esquema, ajudando Walter a esconder bens e preparar a grande fuga. O plano era simples, quase ingênuo de tão sofisticado. Juliana fingiria a própria morte em um acidente de carro. O seguro de vida pagaria uma bolada em reais e, com Marcelo supostamente arrasado pela dor, Walter iria, aos poucos, transferir os ativos da Andrade Tecnologia para fora do país. Quando alguém percebesse a jogada, os 3 já estariam de pés para o alto, curtindo a vida boa em algum canto das Ilhas Turcas. Mas eles subestimaram Marcelo Andrade. Viram apenas um empresário de sucesso, engordado pela idade e pelo dinheiro. O que não viram foi o garoto de 12 anos que, um dia, jurou que ninguém jamais o deixaria para trás ou o trairia de novo. Marcelo não queria apenas pará-los, queria acabar com eles de uma forma tão devastadora que a traição viraria exemplo. Capítulo 3. A armadilha está armada. O primeiro passo de Marcelo foi procurar Mariana Correia, ex-policial militar que agora trabalhava como consultora de segurança privada. Pequena, loira, com aquela cara de sou boazinha que enganava qualquer um. Perfeita para o que ele tinha em mente. Preciso de alguém que saiba se fingir de morta de forma convincente, disse Marcelo em um café movimentado no centro de São Paulo. Mariana arqueou a sobrancelha. Pedido inusitado, hein, Sr. Andrade? Estou disposto a lhe pagar R$50 mil por um único dia de serviço. Nesse caso, estou ouvindo. Marcelo contou uma versão enxuta da história. Sua esposa planejava fingir a própria morte para roubá-lo, e ele queria inverter o jogo. Então você quer que eu finja ser o corpo da sua esposa? Exatamente. Você será a vítima de um acidente de carro. O legista, que me deve um favor daqueles, vai confirmar a morte. Enquanto isso, minha esposa estará em outro canto, bem viva, vendo o plano dela desmoronar. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, depois assentiu. Tá, e depois? Depois, ela vai lidar com as consequências das escolhas dela.
O passo seguinte foi Marcelo mexer no próprio sistema de segurança. Adaptou o equipamento de vigilância da casa para controlar o que seria gravado e quando. Mandou também erguer uma sala secreta no porão, à prova de som, climatizada e confortável. Tipo um Airbnb do inferno, pronto para estadias longas. Enquanto isso, Walter ria da ingenuidade de Marcelo, achando que estava enganando o homem. Já combinava com Juliana. O acidente vai ser nesta sexta-feira. Tadeu já providenciou tudo. Você bate o carro, eu monto a cena e quando descobrirem que o corpo não é o seu, estaremos bem longe. Mas Walter não sabia que Marcelo já havia comprado Tadeu Tavares, oferecendo o dobro do que Walter pagava. Agora, Tadeu jogava do lado de Marcelo. Na sexta-feira cinzenta e chuvosa, Juliana se despediu do marido com um beijo gelado, daqueles que mais parece beijo de peixe morto. Te vejo hoje à noite. A última mentira dela. Marcelo passou o dia finalizando cada detalhe. Mandou revirar o escritório de Igor Guimarães e encontrou provas do desfalque que o colocariam atrás das grades. Também mandou grampear o apartamento de Walter e monitorar todas as ligações. Às 4 da tarde, o telefone tocou. Está feito, avisou Tadeu. O carro da sua esposa bateu em uma árvore na rodovia de Campinas. Mas pode ficar tranquilo, ela nem chegou a tocar no volante. Na verdade, Juliana estava desacordada no fundo da van de Tadeu, dopada durante o que achava ser uma reunião final de acertos. Quando acordasse, já estaria no porão de Marcelo, bem viva, mas completamente nas mãos dele. Enquanto isso, Mariana se fingia de morta nos destroços do carro. Corpo posicionado de forma a esconder o rosto, pronta para que a polícia declarasse: Juliana Andrade está morta. Marcelo ajeitou a expressão mais aflita que conseguiu e voltou para casa, pronto para interpretar o viúvo inconsolável. O teatro estava só começando. Capítulo 4. A apresentação começa. Marcelo estava na cozinha arrumando a mesa para o jantar de aniversário quando bateram à porta. Ele vinha ensaiando aquele momento por semanas, treinando expressões como quem treina a dublagem de novela mexicana. Na porta estava o delegado Bruno Jacinto, impecável no uniforme apesar da chuva fina. Atrás dele, um inspetor mais jovem, com cara de novato compadecido, esperava ao lado da viatura. Senhor Andrade, sou o delegado Jacinto, da Polícia do Morumbi. Marcelo arregalou os olhos, a preocupação ensaiada estampada no rosto. Tá tudo bem, delegado? Receio que não, senhor. Infelizmente tenho notícias muito difíceis. Sua esposa sofreu um acidente fatal há cerca de 1 hora. A atuação de Marcelo merecia Oscar. Seu rosto empalideceu, sua mão tremeu no batente da porta e a voz falhou. Não, isso não pode ser. Ela tá aqui em cima. Tava com dor de cabeça e foi se deitar. O delegado trocou um olhar rápido com o parceiro. Entendo sua dificuldade em aceitar, mas encontramos o carro dela enroscado em uma árvore na rodovia de Campinas. O legista já confirmou. Não! A voz de Marcelo saiu carregada do desespero exato que ensaiara. Ela tá aqui. Vou mostrar a vocês. Subiram juntos as escadas. Marcelo gritou, Juliana, acorda! A polícia acha que você morreu num acidente. A porta do quarto estava entreaberta. Marcelo a empurrou, deixando os policiais verem primeiro. Na cama, sob o cobertor, um corpo feminino, cabelos loiros espalhados no travesseiro, rosto virado para longe. Viu só? Disse Marcelo, fingindo alívio e vingança ao mesmo tempo. Ela daqui só tá dormindo. Mas o instinto do delegado Jacinto falou mais alto. A mão já repousava sobre a arma. Senhor, afaste-se dela. Isso não é... Marcelo fingia confusão, quase em choque. O delegado sacou a arma, seguido pelo inspetor. Senhor, afaste-se agora. O rosto de Marcelo mudou de alívio para pavor. O delegado se aproximou da cama, arma em punho. Tocou o corpo frio e rígido de Mariana, que simulava a morte com perfeição. Era um manequim em tamanho natural, absurdamente realista.
Vestia as roupas de Juliana, usava suas joias e uma peruca loira arrumada exatamente como o cabelo dela costumava ser. Senhor Andrade, disse o delegado Bruno Jacinto, agora com a voz firme e sem qualquer simpatia. Preciso que o senhor coloque as mãos onde eu possa vê-las e me diga onde sua esposa realmente está. A atuação de Marcelo mudou de novo. Agora, ele encarnava o papel do marido confuso, enlutado, sem entender nada. Eu não compreendo, ela estava aqui quando desci. Dormia bem aqui. Mas isso é um manequim. Onde está minha esposa? Eu não sei. Alguém deve ter... Alguém a levou. A voz dele subiu num pânico que parecia, para qualquer um, completamente verdadeiro. No porão, a cerca de 9 metros abaixo de onde estavam, Juliana Nogueira começava a despertar no quarto que Marcelo havia preparado especialmente para ela. As paredes eram à prova de som, o carpete no chão, um pequeno banheiro visível por uma porta aberta e até mesmo uma cozinha compacta com frigobar. Quase parecia uma suíte de hotel de luxo, se não fosse por um detalhe sinistro. Não havia janelas, e a porta de aço parecia coisa de presídio de filme, e não havia saída sem que ele permitisse. Juliana acordaria em uma prisão confortável, mas impossível de escapar, com direito a monitor mostrando em tempo real o que se passava lá em cima. Deitada, ela via marido oferecendo a performance da vida dele, enquanto o amante e os cúmplices aguardavam ansiosos notícias da sua suposta morte. A armadilha estava armada, e a partir daí, o jogo de verdade começava. Capítulo 5. O despertar. A consciência de Juliana voltou devagar, como se ela estivesse emergindo de um mergulho em águas turvas. Sua cabeça latejava, a boca estava seca, e a memória parecia um quebra-cabeça incompleto. Quando conseguiu focar, percebeu que estava deitada em uma cama confortável, em um quarto que jamais tinha visto. As paredes eram pintadas em tom creme suave, havia carpete no chão, um pequeno banheiro visível por uma porta aberta e até mesmo uma cozinha compacta com frigobar. Quase parecia uma suíte de hotel de luxo, se não fosse por um detalhe sinistro. Não havia janelas e a porta de aço parecia coisa de presídio de filme. E não havia saída sem que ele permitisse. Senhor Andrade, o carro da sua esposa foi encontrado em um acidente fatal. O corpo no local foi identificado como Juliana Nogueira. Agora o senhor diz que ela foi sequestrada do próprio quarto? O senhor entende como isso soa? Eu sei, mas estou dizendo a verdade, respondeu Marcelo com a voz embargada, encenando o papel do marido arrasado. Ela estava dormindo lá em cima quando vocês chegaram. As mãos de Juliana tremiam. O acidente de carro, a falsa morte, o envolvimento de Walter, nada tinha seguido conforme o plano. Marcelo sabia. Ele sempre soube. Um estalo no interfone a fez arrepiar. Olá, querida, disse Marcelo com a voz calma, controlada, como se fosse outro homem. Nada daquele desespero da tela. Espero que esteja melhor. Você ficou desacordada por um bom tempo. Marcelo, ela sussurrou, depois gritou. Marcelo, o que você fez? Dei a você exatamente o que queria, Juliana. Você não vivia dizendo que queria desaparecer, deixar sua antiga vida para trás? Pois bem, considere isso um recomeço. Me tire daqui. Receio que não seja possível. Veja bem, para o mundo inteiro, Juliana Nogueira morreu hoje à tarde, em um acidente de carro. Há até um corpo para provar isso. Bem, parecido o suficiente para a investigação inicial. Na tela, ela viu o BMW de Walter entrando na garagem. Ele saiu com o rosto tomado de preocupação, pronto para bancar o amigo solidário. Walter está aqui. Veio me consolar nesse momento de luto. Não é tocante? O mesmo sujeito que dormia com a minha esposa agora veio me dar os pêsames. Juliana assistiu horrorizada enquanto Walter abraçava Marcelo na porta. Ela, viva, observava da prisão subterrânea. Você é louco! Gritou Juliana. Eu sou detalhista, corrigiu Marcelo rindo baixo. Você achou mesmo que poderia roubar 16 anos da minha vida, me passar a perna e simplesmente sumir? Achou que eu nunca descobriria as contas secretas nas Ilhas Turcas, as identidades falsas, a fraude do seguro? Enquanto isso, Walter já estava na sala conversando com os inspetores. Marcelo, não consigo acreditar nisso. Se eu puder fazer algo, dizia ele com a voz embargada. Ele não sabe, não é? Perguntou Juliana, nervosa.
Claro que não. O Walter ainda acha que você está morta. Para ele, o plano saiu perfeito. Deve estar se perguntando por que você não entrou em contato, mas vai achar que você está apenas sendo cautelosa, esperando a poeira baixar. Isso é sequestro, assassinato. Eles vão descobrir. Descobrir o quê? Marcelo soltou uma risada curta. A polícia tem um corpo, um carro destruído, um marido em luto que estava em casa preparando o jantar. Walter vai confirmar meu álibi porque falou comigo 1 hora antes do acidente. Logo depois, Gustavo Andrade chegou, disposto a apoiar o irmão na tragédia. Juliana sempre gostara de Gustavo, o achava o mais sensato dos dois. Até o Gustavo está interpretando o papel dele, como se lesse os pensamentos dela. Um grande ator quando bem motivado. Ele entende o que é lealdade familiar, algo que você nunca aprendeu. Nas 2 horas seguintes, Juliana assistiu a um desfile de vizinhos, colegas de trabalho e conhecidos oferecendo condolências. Para todos, Juliana Nogueira estava morta e Marcelo era o marido devastado. Até Carolina, a filha, estava longe dali, na casa da amiga Mariana Correia, recebendo a notícia por telefone. Nossa filha, você vai deixá-la pensar que eu morri? Você vai ficar bem, mais do que bem, retrucou Marcelo. Vai herdar tudo o que seria seu, além do dinheiro do seguro. Vai ser rica e nunca vai descobrir que a mãe era uma ladra trapaceira. Marcelo, por favor. A verdadeira questão, interrompeu Marcelo Andrade, é o que acontece com você agora. Você queria uma nova identidade, um recomeço. Eu posso te dar isso, mas não vai ser aquela aposentadoria tranquila na Bahia que você sonhava com o Walter Soares. Na tela, Walter se despedia de Marcelo, prometendo ajudar nos preparativos do funeral e garantir que estaria presente para qualquer necessidade. A preocupação no rosto dele parecia até verdadeira. Ele está bem, disse Marcelo. Preciso admitir isso a ele. Se eu não soubesse, quase acreditaria que ele realmente se importava com você. Quando a polícia e os curiosos finalmente foram embora, Juliana Nogueira observou Marcelo fechar a porta da frente e se encostar nela, deixando cair a máscara de tristeza que sustentara o dia inteiro. O sorriso que surgiu em seu rosto era frio, calculista, quase de vilão de novela das 9. Ele olhou direto para a câmera como se encarasse um mundo. Fase 1 concluída, disse. Agora começa a verdadeira diversão. Capítulo 6. Os Titãs da Internet. 3 dias após a morte de Juliana, Walter estava em seu escritório no centro de São Paulo, encarando seu celular criptografado. Nada de mensagem de Juliana. Nenhum sinal de que ela havia chegado ao esconderijo que Tadeu Tavares tinha preparado. Nada. Segundo o plano, ela já deveria ter feito contato usando o código combinado. O silêncio começava a deixá-lo nervoso. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Marcelo estava ali, com o ar de um viúvo destruído. Marcelo, disse Walter, levantando-se de repente. Você não deveria estar aqui. Devia estar em casa descansando. Não consigo ficar naquela casa. Tudo me lembra dela. Preciso ocupar a cabeça. Preciso trabalhar. Walter assentiu como cara de bom samaritano, enquanto por dentro já calculava como poderia usar aquilo a seu favor. Um Marcelo abalado e distraído era mais fácil de manipular do que vender TV em liquidação de Black Friday. Claro, o que você precisar, disse Walter. Mas o que ele não sabia é que o Marcelo vinha monitorando suas comunicações havia semanas. Cada mensagem criptografada, cada ligação, cada reunião com os comparsas. Ele sabia de tudo. Na sua prisão subterrânea, Juliana assistia à cena em seu monitor, vendo a falsa preocupação de Walter pelo marido da mulher que ele dizia amar. Uma atuação digna de prêmio de melhor ator do ano. A voz de Marcelo ecoou pelo interfone. Estou quase impressionado com a habilidade dele. Quase. Ele acha que você escapou, e essa incerteza está acabando com ele. Olha as mãos. Percebeu como não larga o celular? Está desesperado por notícias suas. Na tela, Walter realmente não parava de mexer no aparelho, como quem espera a mensagem do grupo da família no Natal. Marcelo, disse Walter, com cuidado.
Sei que é difícil, mas você já pensou nos negócios? O contrato com Henriques Engenharia precisa de atenção e há decisões financeiras que não podem esperar. Confio em você para cuidar disso. Você tem sido um amigo e tanto, Walter. Não sei o que faria sem você. O sorriso de Walter parecia genuíno, pelo menos para quem não sabia o que Marcelo sabia. Vamos superar isso juntos, Walter. Juliana não gostaria que você largasse tudo que construiu. Você tem razão, concordou Marcelo. Ela queria que eu lutasse para manter o império que começamos. Naquela tarde, Marcelo deu o próximo passo. Igor Guimarães, contador que ajudava Walter a desviar dinheiro, recebeu a inesperada visita de supostos agentes investigando empresas em São Paulo. Inspetor? Chamou a mulher que liderava a abordagem, apresentando-se como Silvia Honorato, sentando-se à frente de Igor. Recebemos informações de que várias contas foram manipuladas nos últimos 6 meses. O rosto de Igor ficou branco. Não sei do que está falando. Sabe sim. Encontramos movimentações suspeitas, compras de criptomoedas, transferências para as Ilhas Turcas, tudo saindo das empresas que você gerencia, disse Silvia deslizando uma pasta na mesa. Isso é só o começo. Temos provas de que você e outros desviaram recursos da Andrade Tecnologia. Pode colaborar e contar quem mais está envolvido ou vai sobrar só para você. O que Igor não sabia era que Silvia não era agente coisa nenhuma. Era a atriz contratada por Marcelo. As provas eram forjadas com tanto capricho que poderiam enganar até juiz de futebol. E a pressão funcionou. Em menos de 1 hora, Igor já estava entregando tudo, apontando Walter como chefe do esquema. Na prisão, Juliana assistia horrorizada ao colapso de Igor. Você está incriminando eles, disse ela. Estou revelando quem eles são de verdade, corrigiu Marcelo. Igor me roubava. Walter planejava roubar milhões. Só estou acelerando o inevitável. Mas será que vão acreditar quando verificarem as credenciais da tal agente? Quando isso acontecer, Igor já terá confessado crimes demais. E Walter vai estar tão ocupado tentando apagar os rastros que não vai nem perceber a armadilha se fechando ao redor dele. Naquela noite, Walter recebeu um telefonema de Igor em pânico. Eles sabem de tudo. Os federais já tinham provas sobre as contas e sobre as transferências de dinheiro. Alguém claramente havia soprado a informação. Walter ficou possesso. O que você contou para eles? Nada ainda, mas eles voltam amanhã com o mandado. Walter respirou fundo, tentando parecer calmo, mas estava longe disso. Calma, deixa eu pensar. Pensar era justamente o que Marcelo queria que Walter fizesse. Cada minuto em que ele se corroía com o medo da investigação era um minuto em que não tentava ligar para Juliana ou se perguntava por que o plano perfeito deles tinha virado fumaça. No monitor, Juliana assistia Walter andar de um lado para o outro em seu apartamento no Morumbi, como um cachorro preso no quintal pequeno, ligando freneticamente para advogados e tentando bular rotas de fuga. Ele já está te abandonando, comentou Marcelo. E era verdade. Assim que Walter sentiu que podia ser pego, a ideia de resgatar Juliana evaporou. Esse é o homem por quem você jogou fora mais de 16 anos de casamento. Olha bem para ele, Juliana. Ele não está preocupado com você. Ele só pensa em salvar a própria pele. Como para confirmar as palavras de Marcelo, a ligação seguinte de Walter não foi para saber do paradeiro de Juliana. Ele telefonou para Tadeu Tavares, exigindo uma nova identidade, pronto para sumir do mapa. Sua esposa morreu, sussurrou Juliana, vendo aquele por quem havia arriscado tudo, deixá-la sem pensar 2 vezes. Não, Juliana Nogueira, morreu, corrigiu Marcelo, então quase sereno. Mas você agora, é outra coisa. A questão é, o que você quer ser daqui para frente? A armadilha estava funcionando com perfeição. Walter já estava em pânico, cometendo erros e queimando as poucas pontes que restavam. Logo, Marcelo colocaria em prática a fase final da vingança. Aquela que não destruiria só a vida de Walter, mas também tudo o que ele tentou construir em cima das ruínas do casamento de Marcelo. Capítulo 7. A verdade revelada.
Uma semana depois da suposta morte de Juliana, Walter cometeu o erro fatal. Desesperado para fugir daquilo que achava ser uma investigação federal, acessou as contas secretas com o dinheiro desviado da Andrade Tecnologia. Ele não imaginava que Marcelo monitorava cada clique. Assim que Walter iniciou a transferência de mais de R$ 2.300.000 para sua conta de fuga nas Ilhas Turcas, Marcelo agiu. No quarto subterrâneo, Juliana via, pelos monitores, carros da polícia cercando o prédio de Walter. Só que dessa vez não eram figurantes contratados por Marcelo, eram policiais de verdade do Departamento de Polícia de São Paulo, com mandados de prisão em mãos. Como assim? Murmurou Juliana, perplexa. Walter havia acabado de transferir milhões roubados para fora do país. A voz de Marcelo ecoou pelo interfone. Isso é fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e roubo. Eu só precisei entregar as provas para quem de fato manda. Na tela, o delegado Bruno Jacinto, o mesmo que investigara o acidente de Juliana, liderava a invasão. Walter Soares, você está preso por peculato, fraude eletrônica e conspiração para roubo. Walter foi algemado ainda de pijama, aos berros. Isso é loucura! Eu não fiz nada! Mas as evidências gritavam contra ele. Marcelo havia documentado cada detalhe, cada real roubado, cada papel falsificado. A própria ganância de Walter virou sua forca. E o melhor, completou Marcelo pelo sistema de som. Ao tentar fugir com o dinheiro, ele mesmo provou a culpa. Nenhum júri vai acreditar nessa cara de santo que ele tenta bancar. Enquanto Walter era levado algemado, Juliana percebeu algo que fez seu sangue gelar. No meio da multidão, filmando com o celular, estava Gustavo Andrade, irmão de Marcelo. Ele deveria estar apoiando a família naquele momento. Mas não parecia chocado nem triste. Ao contrário, exibia um sorriso satisfeito. Gustavo estava nisso desde o começo, sussurrou Juliana. Exato, confirmou Marcelo. Ele foi meus olhos e ouvidos por meses. Cada prova contra Walter, cada detalhe, foi ele quem trouxe. E isso é lealdade de família, Juliana. Algo que você nunca entendeu. Logo depois, quem apareceu foi Carolina, filha de 14 anos de Marcelo, retornando de uma longa estadia na casa da família Correia. Juliana assistia pela tela quando a menina abraçou o pai, ambos chorando. Carolina de tristeza, Marcelo de aparente alívio. Pai, eu ainda não consigo acreditar que a mamãe morreu, disse Carolina, a voz embargada. Marcelo a envolveu num abraço forte. Eu sei, meu bem, mas a gente vai superar juntos. Sua mãe te amava mais que tudo. Juliana não aguentou. Desabou em lágrimas. Sua filha sofria achando que a mãe estava morta, enquanto Marcelo a confortava com mentiras tão frias quanto fila de banco em segunda-feira. Deixa eu vê-la, implorou Juliana pelo interfone. Por favor, Marcelo, deixa eu ver a Carolina. Carolina está de luto pela mãe, respondeu ele sem emoção. Juliana Nogueira está morta. Foi você quem escolheu isso quando fingiu a própria morte. Eu não ia abandoná-la. O plano era levá-la comigo quando tudo acalmasse. O plano era roubar 50 milhões de reais e sumir, largando eu e Carolina com as consequências. Agora não inventa história só porque foi pega. Nos dias seguintes, Juliana foi obrigada a assistir sua vida seguir sem ela. Carolina voltou à escola, recebendo carinho de todos pela perda da mãe. Já Marcelo interpretava o papel de pai solteiro exemplar, tirando folgas para cuidar da filha. Enquanto isso, a prisão de Walter dominava as manchetes. Sócio de empresa em São Paulo é preso em esquema milionário de desvio de dinheiro, noticiava o jornal. O artigo detalhava como Walter Soares supostamente havia roubado milhões da Andrade Tecnologia ao longo de vários meses, usando sua posição como sócio para acessar contas da empresa. O que o artigo não mencionava, e que ninguém, exceto Marcelo Andrade, sabia, era que grande parte desse dinheiro roubado havia sido na verdade movimentado pelo próprio Marcelo, criando um rastro de papel que levava diretamente às contas de Walter. Você o incriminou,
disse Juliana Nogueira durante uma de suas conversas diárias. Eu o denunciei, corrigiu Marcelo. O Walter estava me roubando, talvez não milhões, mas desviava dinheiro sim. As contas em criptomoedas eram reais, as transferências para o exterior também eram reais. Eu simplesmente, digamos que dei uma ajeitada nas provas. Ajeitada? Você fabricou provas, retrucou Juliana. Eu documentei os crimes dele, só isso, rebateu Marcelo sem piscar. O fato de ele ter movimentado parte do próprio dinheiro para fortalecer o caso não mudava nada. Walter era um ladrão e um traidor. E o Igor Guimarães? Perguntou Juliana. O Igor está colaborando totalmente com as autoridades. Prestou depoimento detalhado sobre o esquema de apropriação indébita do Walter, em troca de uma pena reduzida. Vai pegar 5 anos em regime de segurança mínima, em vez de 20 numa prisão pesada. Tá rindo à toa. Juliana percebeu com um nó na garganta que Marcelo havia orquestrado tudo com precisão cirúrgica. Walter passaria décadas atrás das grades. Igor cumpriria sua pena reduzida, e Marcelo emergiria como a vítima, o amigo traído que perdera a esposa e o sócio para um plano sujo. E eu? Arriscou ela. Qual é o meu papel nessa obra de teatro? Você, minha querida, é a vítima trágica cuja morte expôs os crimes deles. Se você não tivesse morrido naquele acidente de carro, o Walter poderia ter levado tudo que eu possuía. Sua morte salvou a empresa, protegeu a herança da Carolina e revelou a verdade sobre as pessoas em quem eu confiava. E eu não estou morta, retrucou Juliana. Juliana Nogueira pode até estar viva, mas a Juliana Andrade já foi enterrada. Respondeu Marcelo frio como gelo. O corpo dela havia sido sepultado no dia anterior, numa cerimônia emocionante. Carolina jogara uma rosa no caixão e Marcelo fizeram um discurso fúnebre digno de novela das 9, declarando o quanto amava a esposa, apesar dos seus defeitos. Juliana, em choque, percebia que havia perdido o próprio velório, assistindo pela tela de um monitor, enquanto amigos e familiares choravam diante de um caixão vazio, a poucos metros dali, no subsolo. Você é completamente maluco, sussurrou ela. Não maluco, meticuloso, corrigiu Marcelo. Agora chegamos ao ato final. O Walter vai passar os próximos 30 anos na prisão. O Igor vai cumprir seus 5 anos e depois sumir no programa de proteção a testemunhas. A Carolina herdará tudo e nunca saberá que a própria mãe foi uma criminosa. E eu? Insistiu Juliana. Você pode escolher, disse Marcelo como se falasse de uma compra no mercado. Ou mantém a morte de Juliana Andrade permanente, um acidente trágico que encerrou um belo casamento, ou você vive, mas com uma nova identidade, uma vida nova, tudo novo. Só que se decidir viver, saiba que voltar para sua antiga vida significará destruir o futuro da Carolina e mostrar que a mãe dela era ladra e mentirosa. O peso da escolha caiu sobre Juliana como um piano caindo de um prédio. Ela poderia desmascarar Marcelo e voltar para a filha, mas destruiria a imagem que Carolina tinha da mãe e ainda correria o risco de se implicar nos crimes de Walter. A outra opção seria desaparecer de vez, deixando Carolina acreditar que a mãe dela havia morrido por amor, preservando a herança e a inocência da filha. Escolha com cuidado, alertou Marcelo, porque essa é a única escolha que você vai ter. Capítulo 8. O confronto final. 2 semanas após sua suposta morte, Juliana pediu um encontro presencial com Marcelo, a primeira vez que ficariam frente a frente desde o início do seu cativeiro. Ele entrou no quarto subterrâneo carregando uma cadeira, que colocou calmamente em frente à cama onde ela estava. Estava mais magro, mais duro, como se o último mês tivesse sugado toda a maciez que um dia possuíra. Você está com uma aparência horrível, observou Marcelo quase como um médico analisando um paciente. 2 semanas num porão úmido fariam até modelo de capa da revista Caras perder o glamour, respondeu Juliana com sarcasmo. Apesar de tudo, ela não pôde deixar de notar que Marcelo parecia melhor do que nunca. A vingança aparentemente lhe caía bem. Já decidiu? Perguntou ele. Quero entender primeiro, por que esse plano tão mirabolante? Por que não pediu o divórcio, processou o Walter e seguiu sua vida? Marcelo recostou-se, analisando-a como quem avalia um contrato de negócios.
Porque o divórcio teria dado a você metade de tudo que eu construí. Processar o Walter o transformaria em mártir, e seguir em frente significaria aceitar que vocês venceram. Então é sobre vencer? Provocou Juliana. Não, é sobre justiça. Você e o Walter acharam que poderiam destruir minha vida e sair ricos. Mas veja só, o Walter está numa prisão federal, o Igor vai sumir sob proteção e você está aqui, escolhendo entre a morte e o exílio. E a Carolina? Você não se importa com o que isso está fazendo com ela? Pela primeira vez, os olhos de Marcelo brilharam. Não era arrependimento, mas uma dor contida, quase engolida. É melhor para a Carolina acreditar que a mãe morreu, do que descobrir que ela era uma criminosa. Ela herdará tudo agora, terá um pai que realmente a ama e nunca precisará saber que a mulher que a colocou no mundo estava disposta a abandoná-la por dinheiro. Eu não ia abandoná-la, protestou Juliana. O plano era roubar 50 milhões de reais e desaparecer na Bahia ou nas Ilhas Turcas. Não me venha com a história de que você mandaria buscar a Carolina depois. Juliana ficou em silêncio, porque no fundo sabia que ele estava certo. O plano sempre fora fugir com Walter, e Carolina era apenas uma pendência a ser resolvida depois. Já tomei minha decisão, disse ela finalmente. Escolho o exílio, mas tenho condições. Marcelo ergueu uma sobrancelha, cínico. Você dificilmente está em posição de negociar. Quer mesmo que acredite que você vai embora para sempre? Posso te dar isso, mas quero atualizações regulares sobre a Carolina. Fotos, boletins da escola, confirmação de que ela está feliz e saudável. Quero saber se minha filha está crescendo bem, mesmo que eu não possa fazer parte da vida dela. Concordo. Mais alguma coisa? Quero ter certeza de que ela nunca descobrirá a verdade sobre mim. Prometa-me que qualquer que seja a história que você inventar sobre a minha morte, seja algo com que ela consiga conviver. Nada que destrua a lembrança que ela guarda de mim. Marcelo assentiu devagar. Ela acredita que você morreu instantaneamente no acidente, que não sofreu. Acredita que você a amava mais do que qualquer coisa no mundo e que suas últimas palavras foram sobre o quanto se orgulhava dela. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Juliana. Obrigada. Não me agradeça ainda. Sua nova identidade vem com regras rígidas. Você vai morar em uma cidadezinha da Serra da Mantiqueira com o nome de Beatriz Henriques. Vai trabalhar como contadora em uma empresa de família. Terá um apartamento simples e um carro usado. Nunca entrará em contato com ninguém da sua antiga vida. E jamais tente pesquisar sobre a Carolina ou sobre mim. Nunca voltar para São Paulo, certo? Exatamente. E se quebrar essas regras, surgirão provas de que Juliana Nogueira não morreu em um acidente, mas fingiu sua própria morte como parte do esquema de apropriação indébita do Walter Soares. A Carolina vai descobrir que a mãe era uma criminosa que o abandonou. O dinheiro do seguro será recuperado, a herança dela ficará bloqueada na justiça e você passará o resto da vida em uma prisão federal. A armadilha era perfeita. Marcelo havia garantido que qualquer tentativa de Juliana de retomar a antiga vida destruiria justamente a filha que ela tentava proteger. Você pensou em tudo, não é? Eu sempre penso. 3 dias depois, Juliana estava no banco do passageiro da caminhonete de Gustavo Andrade, cruzando estradinhas de terra da Serra da Mantiqueira em direção à sua nova vida. Gustavo permaneceu em silêncio durante quase toda a viagem. Só perto do destino resolveu falar. Você sabe que ele ainda te ama. Juliana soltou um riso amargo. Que jeito estranho de demonstrar isso. O Marcelo não perdoa. Nunca perdoou. Desde que nosso pai foi embora. Mas também não odeia sem motivo. O que você fez com ele, o que você fez com a Carolina, quebrou algo dentro dele que não dá para consertar. Eu cometi um erro. Pessoas cometem erros. Gustavo olhou pelo retrovisor, sério. Esquecer um aniversário é erro. Deixar o leite azedar fora da geladeira é erro. O que você fez foi traição calculada, planejada durante meses. É diferente. Eles seguiram em silêncio até chegarem ao novo lar de Beatriz Henriques,
Um apartamento pequeno sobre uma livraria, numa cidade tão escondida que parecia ter sido esquecida até pelo Google Maps. É aqui, disse Gustavo, entregando-lhe um molho de chaves e um envelope. Sua nova identidade, carteira de motorista, CPF, identidade e algum dinheiro para começar. Tem um emprego te esperando na loja de ferragens. Eles acreditam que você é uma viúva de Salvador tentando recomeçar. Eu vou te ver de novo algum dia? Não. Para o mundo, Gustavo Andrade ajudou a enterrar a cunhada 2 semanas atrás. A tal Beatriz Henriques não tem ligação nenhuma com ninguém chamado Andrade. Gustavo a deixou sozinha naquela rua empoeirada do fim do mundo. Juliana percebeu então que a vingança de Marcelo estava completa. Ela estava viva, mas Juliana Nogueira estava morta e enterrada em um cemitério de São Paulo. Sua filha chorava pela mãe perdida e seu marido seguia em frente. Ainda assim, estar respirando já era mais do que Walter Soares podia dizer de sua cela numa prisão federal. Capítulo 9. O novo começo. 6 meses depois, Marcelo Andrade estava em seu escritório, em São Paulo, contemplando a cidade que já não trazia as mesmas memórias dolorosas. Walter havia sido condenado a 35 anos de prisão. Igor Guimarães cumpriu seu acordo de delação e desapareceu sob proteção de testemunhas. A seguradora pagou o seguro de vida de Juliana sem questionar. A Andrade Tecnologia estava mais lucrativa do que nunca, absorvendo a parte de Walter na sociedade e eliminando o desvio de dinheiro que vinha sangrando a empresa havia meses. O patrimônio líquido de Marcelo aumentara após a morte da esposa. Carolina, por sua vez, florescia. Aos 15 anos, era uma jovem confiante e inteligente que falava da mãe com carinho, mas já sem aquela tristeza esmagadora dos primeiros meses. Tirava notas máximas, tinha sido aceita num programa de verão para alunos superdotados e parecia genuinamente feliz. "Pai, você está pronto para o jantar?" perguntou, espiando pela porta do escritório. "Quase terminando", respondeu Marcelo, fechando uma pasta de documentos. "Ótimo, porque hoje eu fiz aquele macarrão que a mamãe me ensinou." Ela fez uma pausa, a referência automática à mãe ainda trazia às vezes uma pontada de dor. "Ela ficaria orgulhosa de ver como você cozinha bem", disse Marcelo com ternura. Carolina sorriu. "Eu também acho." Enquanto caminhavam para a cozinha, Marcelo refletiu sobre como havia reconstruído sua vida. Tinha apagado os rastros de traição, garantido o futuro da filha e se livrado dos inimigos. Na Serra da Mantiqueira, Beatriz Henriques fechava o turno na loja de ferragens Simões e caminhava os 3 quarteirões até seu pequeno apartamento. Estava diferente. Tinha emagrecido quase 10 quilos, o cabelo estava mais curto e escuro, e suas roupas eram simples, bem longe do estilo chamativo da antiga Juliana. Mas estava sobrevivendo. O trabalho era honesto, a cidade tranquila. E todos os meses, um envelope sem remetente chegava com fotos de Carolina, na escola, em casa, com os amigos. Observando a filha crescer através de fotos cuidadosamente recortadas que escondiam qualquer vestígio da vida de Marcelo, Carolina parecia feliz, e no fim das contas, era isso que importava. Beatriz, em um momento de ousadia, chegou a tentar pesquisar notícias sobre São Paulo na internet. Bastaram poucas horas para que a conexão fosse misteriosamente cortada e, como se não bastasse, um homem engravatado bateu em sua porta relembrando-a sobre os termos do acordo. Depois disso, nunca mais tentou. Afinal, internet travada já é ruim. Agora, cortada à força, pior ainda. Algumas noites, Beatriz se sentava na sacada minúscula de seu apartamento na Serra da Mantiqueira e se perguntava se não teria sido melhor aceitar a vida que tinha, em vez de arriscar tudo por um pouco mais de emoção. Mas refletir demais, como todo mundo sabe, só leva a perder o sono. Juliana Nogueira havia feito suas escolhas e Beatriz Henriques aprendeu a conviver com as consequências. Enquanto isso, em São Paulo, Marcelo havia voltado a namorar, mas com cautela.
Escolhia bem com quem se envolvia. Mulheres que compreendiam que sua filha vinha em primeiro lugar e que ele não queria nada passageiro. Tinha aprendido a ouvir sua intuição e a perceber os sinais vermelhos antes de cair em armadilha. Sabe, disse Gustavo em um dos jantares de costume, você poderia simplesmente ter se divorciado dela. Teria sido bem mais simples. Simples nem sempre é melhor, respondeu Marcelo. Assim, Carolina manteve a herança, a inocência e as boas lembranças. Walter e Igor pagaram de verdade pelos crimes que cometeram, e eu nunca mais precisei perder o sono com o medo deles voltarem a rondar minha família. E você se acostumou com a ideia de que ela ainda está viva por aí? Marcelo respirou fundo, pensou e foi direto. Não, ela não está viva. Juliana Nogueira morreu. Existe apenas uma mulher lá na Serra da Mantiqueira que tem o mesmo rosto, mas, para o mundo e para ele, Juliana morreu naquele acidente de carro. Esse jeito frio de encarar a situação pode parecer duro, mas era o único que permitia seguir em frente. Com o tempo, a história trágica de Marcelo Andrade virou quase uma lenda nos corredores das empresas paulistas. O empresário que perdeu a esposa em um acidente descobriu a traição do sócio e ainda assim conseguiu se reerguer enquanto criava a filha sozinho. Carolina cresceu, brilhou no colégio e se formou como oradora da turma. Ganhou bolsa integral na USP para estudar administração. Queria um dia assumir as rédeas da Andrade Tecnologia. Quero continuar o que você e a mamãe começaram, disse ela emocionada durante a festa de formatura. Ela estaria muito orgulhosa, respondeu Marcelo, e era sincero. Na Serra da Mantiqueira, Beatriz leu a notícia da formatura de Carolina no recorte de jornal que vinha junto com as fotos mensais. Chorou horas a fio, misturando lágrimas de orgulho, saudade e uma dose amarga de resignação. Sua filha era feliz, realizada, amada, e isso tinha que bastar. A vingança de Marcelo estava completa, não porque destruiu seus inimigos, mas porque construiu algo sólido a partir dos escombros que eles deixaram. Walter envelheceria atrás das grades, sem saber que a mulher que amou seguia viva. Juliana passaria a vida olhando de longe a família que abandonou florescer sem ela. Para Marcelo, aquilo era justiça pura, não clemência, não perdão, mas justiça inevitável. E para alguém que aprendeu aos 12 anos que o mundo pode ser cruel e implacável, justiça perfeita era a única vitória que realmente fazia sentido. 5 anos após a morte oficial de Juliana, Marcelo estava na colação de grau da filha na USP, vendo Carolina receber seu diploma com honras. Ela estava radiante, iluminada e completamente alheia à escuridão que quase destruiu sua família. Foi então que, no meio da plateia, ele percebeu uma mulher de cabelos curtos, óculos escuros e boné de beisebol barato, escondida na última fileira. Por um instante, os olhares se cruzaram. Era Beatriz. Ela havia quebrado as regras uma última vez, arriscando tudo para ver a filha se formar. Marcelo poderia tê-la denunciado, poderia ter exposto tudo e destruído a imagem que Carolina tinha da mãe, mas apenas assentiu levemente, reconhecendo que aquele momento também era dela. Um segundo depois, Carolina cruzou o palco com o diploma na mão, e quando Marcelo olhou de novo, a mulher já tinha desaparecido. Mais tarde, enquanto a filha comemorava com as amigas no barzinho perto da faculdade, Marcelo recebeu uma única mensagem de texto de um número desconhecido. Obrigada. Ele apagou na mesma hora e nunca mais teve notícias de Beatriz Henriques. Marcelo Andrade havia vencido, mas também aprendeu que até a vingança mais perfeita pode carregar uma pontinha de misericórdia. Talvez essa fosse a única lição que Juliana pudesse ensinar. A guerra acabou, a vitória era total, e em algum lugar na Serra da Mantiqueira, uma mulher aprendia a conviver com as consequências de ter traído o único homem que nunca a perdoou. Mas Carolina jamais saberia de nada. Ela herdaria tudo, acreditando que seus pais se amaram até o fim e que sua mãe morreu confiando no potencial da filha. No final, essa era a vitória que realmente importava. É aqui que nossa história chega ao fim. Compartilhe sua opinião nos comentários. Se gostou da história, inscreva-se no canal e clique no vídeo que aparece na tela. Quem sabe na próxima eu te conto outro segredo de família digno de novela das 9.